Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, Sala 213, e hoje estou recebendo uma empreendedora, uma dentista, uma odontóloga aqui de Casca, Larissa Perim. A gente vai conversar com a Larissa em 2 minutinhos, logo após nosso intervalo comercial. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. Estamos de volta e agora sim, nós vamos compartilhar, conhecer um pouquinho mais a história da Larissa, que está aqui no nosso estúdio hoje. Primeiramente, Larissa, eu gostaria de lhe agradecer por estar aqui no Sala 213, aqui no Gauchinho.com, para conversar um pouquinho conosco, compartilhar um pouquinho da tua história, também aqui em Casca e na região também. Tu não é natural daqui, né? Tu é natural do Palma, pelo que tu me falaste. Isso. Primeiramente, seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada, Thales. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Vai ser muito bom compartilhar com vocês um pouco da minha história, que ainda não é uma história tão longa, mas fico muito feliz de ter recebido esse convite e estar aqui hoje com vocês. Vamos começar falando, conversando um pouquinho sobre a tua história, né? Tu me falaste em off que tu não é natural de Casca, mas é aqui do lado, praticamente casquense, aqui do Palma. Vamos falar quem é a Larissa? Contar um pouquinho da tua Sim. história, tua trajetória. Então, eu sou natural de Santo Antônio do Palma. Natural mesmo, eu sou de Vila Maria, né? Nasci em Vila Maria, mas meus pais moraram sempre em Santo Antônio do Palma. E eu cresci, vivi a minha vida toda, infância, adolescência lá. Meu pai trabalhava, viajava, ele trabalha com asfalto, então até meus 5 anos mais ou menos a gente vivia junto com ele. Onde ele pegava uma obra, a gente estava indo junto com ele. E aí, quando meu irmão completou 5 anos, começou a começar na escola, e aí a gente se mudou para Santo Antônio do Palma, que era onde os meus pais tinham casa. E aí eu vivi lá toda a minha infância, adolescência, até meus 17 anos, quando passei na vestibular para odonto, e aí eu tive que morar para Passo Fundo. Na época a faculdade era integral, então eu estudava manhã e tarde, e aí que eu saí nessa época que eu saí de Santo Antônio do Palma. Mas se não vivi lá toda a minha trajetória dos anos iniciais. Então, tu fez faculdade em Passo Fundo. Em Passo Fundo, na IMED. Na IMED? Terceira turma de odonto. Terceira turma de odontologia da universidade, da faculdade IMED, né? Isso, Que agora é Atitus, né? Atitus. Isso. É uma baita faculdade, né? Sim, na época ela já estava com um conceito muito alto, principalmente na área da odontologia, e agora ela vem crescendo ano após ano e está uma instituição muito grande, muito forte, com uma grade curricular muito boa. Então, para a nossa região, acredito que está sendo muito positivo. Larissa, por que escolher odontologia? Por que fazer faculdade de odontologia? Tu tem tantas opções, né? Por quê? Algo te inspirou? Algum profissional? Ou como é que surgiu a odontologia na tua vida? Sim. Então, odontologia nunca tinha sido uma opção para mim, na verdade. Não tenho nenhum familiar que tenha feito odontologia, mas quando eu tinha 14 anos de idade, a gente morava em Santo Antônio do Palma e na nossa casa era de 2 pisos. E a minha mãe alugou a parte de baixo da nossa casa para 2 dentistas. Elas eram de fora e foram trabalhar lá.
E aí a minha mãe me ofereceu para ser secretária delas. E elas aceitaram, porque elas não conheciam ninguém. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a odontologia, aos 14 anos. O consultório delas ficou aberto em torno de um ano e pouquinho. E elas acabaram fechando, porque como uma era de Passo Fundo e a outra era de Marau. Elas fecharam o consultório e foi meu primeiro contato com a odonto. Depois disso eu fui trabalhar de tata, babá, de uma criança. E aí eu tava com 16 anos e já tava no 3º ano e precisava dar um rumo para minha vida. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E na época eu recebi proposta para trabalhar num outro consultório lá em Santo Antônio do Palma mesmo. E eu pensei, eu preciso decidir o que eu vou fazer, porque eu tô no 3º ano e vou aceitar a proposta para ver se realmente eu vou trabalhar com odonto ou não. E aí aceitei essa proposta, fui trabalhar nesse outro consultório lá em Santo Antônio do Palma e decidi que eu ia fazer odonto. Eu estava entre educação física, psicologia, odonto, nada a ver uma coisa com a outra, mas como gostei da área, decidi fazer vestibular de odonto. Mas assim, ainda não sabia direito como que funcionava, porque eu era só secretária, né? Não auxiliava. E aprendi a gostar no decorrer da faculdade. Hoje não me vejo fazendo outra coisa, adoro a minha profissão. Mas, na época, foi o meu contato com o odonto sendo secretária aos 14 anos. Então, tu teve o contato com a odontologia até então, tu não pensava, nem imaginava em fazer odontologia? Não, nem sabia o que se fazia. Eu ia no dentista, na época, lá em Santo Antônio do Palma, a gente tinha um posto de saúde que era muito bom. Ia lá fazer uma limpeza a cada 6 meses, os dentistas iam na escola para aplicar flúor. Esse era o máximo de contato que eu tinha com a odontologia. Toda a gama que abrange a odonto, eu não tinha nem ideia de como seria. E deu certo. Descobri meu talento, eu acho. Descobriu o teu talento na faculdade, né? Isso aí. Resolveu, porque normalmente as pessoas, às vezes tem pessoas, eu sempre sonhei em ser dentista, sempre sonhei em ser tal profissional, né? Tu não teve esse caso, tu tava, até imaginava outra realidade para tua vida. Eu sempre gostei muito de esporte. Até hoje faço esporte, já me machuquei inúmeras vezes. E é por isso que eu sempre pensei na educação física, porque era uma área que eu sempre gostava. Mas, como surgiu essa parte da odonto, eu decidi fazer. E eu sempre digo que, hoje em dia, acredito que ainda seja assim, eu acho que nós somos muito novos para decidir o que a gente vai fazer o resto da vida, né? Tenho 17 anos, preciso fazer um vestibular, fazer uma faculdade e é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Então, eu acho que a gente é muito imaturo nessa época. E a gente tem que tomar uma decisão que eu acho que é muito importante pelo resto da nossa vida. Eu decidi fazer odonto e deu certo. E aprendi a gostar da profissão. Da profissão, de ser odontóloga, né? Mas A gente aqui tem a mania de chamar de dentista, né? Mas é odontólogo, né? Isso, A profissão correta, né? Isso, mas é odontólogo, mas serve dentista também. A maioria das pessoas entendem como dentista, né? E quando tu fez faculdade, tu te formou, e como é que foi entrar no mercado de trabalho? Bem Tu já difícil. começou fazendo estágio, tu começou com o teu consultório, como é que foi o teu primeiro contato profissional? Na faculdade de odonto, hoje em dia já tem, não é mais integral, pode fazer apenas à noite. Na minha época era integral, então a gente tinha que fazer, a gente ficava na faculdade manhã, tarde e noite. Então a gente não tinha como fazer estágio fora da faculdade. A faculdade disponibilizava os estágios, então a gente atendia as pessoas, os pacientes lá na faculdade mesmo, e no final da faculdade a gente fazia estágio nos CAIs, que é como se fossem os postos de saúde que tem em Passo Fundo, em asilos, casas de repouso. E quando eu me formei, eu pensei, meu Deus, e agora? E na época, a minha mãe estava fazendo tratamento odontológico em Passo Fundo. Ela fazia implantes e eu sempre acompanhava ela porque eu já estava fazendo odonto e o dentista, ele sempre me deixava acompanhar as cirurgias, os procedimentos. E a filha dele jogava futebol junto comigo lá em Passo Fundo. E aí um dia ela me disse, Lari, tu tá quase se formando, né? E daí eu disse, sim, final do ano eu me formo. E daí ela disse, tu não levou no teu currículo para nós ainda? E eu disse, mas eu vou levar. Daí no dia seguinte eu fui lá na clínica e levei meu currículo. Isso faltava 1 mês, eu acho, para eu me formar. Mas eu não estava preocupada com o que eu ia fazer depois que eu me formasse. Eu pensei, vou me formar, depois eu decido. E levei o currículo lá para ela.
E acho que deu uns 2 dias, ela me disse, se tu quiser começar aqui com a gente, tu pode vir. Então, esse foi meu primeiro contato com o odonto. Foi bem difícil porque era um dentista bem conhecido na região. Ele foi o segundo implantodontista do estado. Então, todas as pessoas que iam até o consultório dele queriam ser atendidos por ele, não por mim ou qualquer outra pessoa que estava lá. Então, no começo foi bem difícil pela rejeição mesmo, mas não pela rejeição das pessoas não quererem ser atendidas pela Larissa, por quererem serem atendidas pelo Dr. Arno. Então, mas para mim foi muito bom. Eu sempre digo que ele foi um segundo pai para mim, foi uma segunda faculdade, porque na faculdade a gente aprende muito teoria, a gente aprende tudo que tem que ser da forma correta. Mas às vezes no consultório, no dia a dia, não é assim que acontece. Então a gente precisa aprender a lidar com os problemas, com os imprevistos, com as dores. E para mim foi uma segunda faculdade. Então esse foi meu primeiro contato com a odontologia quando me formei. Eu trabalhava lá. Trabalhava não, eu ficava lá a semana toda e atendia algum que outro paciente, removia pontos, fazia uma limpeza, coisas mais básicas. E aí os pacientes começaram a me conhecer. E aí, a partir de um tempo, eles começaram a querer ser atendidos por mim em algumas situações. Comecei a fazer especialização, eu estava ainda no final da faculdade e eu já estava começando a especialização, porque a especialização começa com cadeiras básicas, então tu não precisa ter, na época pelo menos, não precisava ter o diploma de dentista. Então eu já estava fazendo especialização e na clínica eles não tinham a especialização que eu estava fazendo, que era dentística, que é a parte estética, facetas, lentes de contato. Então eles começaram a passar para mim todos os pacientes dessa área. Então foi muito bom porque era uma clínica grande, renomada, que eu não precisei ir atrás de pacientes, começar do zero. E na época eu tinha muitos professores meus que trabalhavam nessa clínica, tanto é que eu comecei a trabalhar lá por indicação dos meus professores. Então, eu tinha professor de cirurgia, de odontopediatria, de endodontia, que é tratamento de canal, que trabalhavam ali na clínica. Então, para mim, foi, digamos, uma extensão da faculdade, trabalhar ali e trabalhar com esses profissionais. Aí, depois de um tempo, na especialização, eu conheci uma colega de Santo Ângelo, e aí eu comecei a trabalhar em Santo Ângelo também. Eu ia para lá uma vez por mês, normalmente, atendia sexta, sábado e domingo. Domingo de noite voltava e começava em Passo Fundo de novo. Aí fiquei, acho que um ano e meio, mais ou menos, e acabou sendo bastante cansativo, porque Santo Ângelo é bem longe. E daí eu comecei a trabalhar em Nova Prata, numa clínica, levei meu currículo lá. Eu estava com, acho que, uns 2 dias de folga, mais ou menos, e aí eles me contrataram. O dia que eu ia começar a trabalhar lá, eu tive cachumba. E eu pensei, ai, meu Deus, eles vão, né, achar que eu tô... E aí eu mandei, disse, olha, Camila, tu não me desculpa, mas mandei uma foto, eu tava assim, toda inchada, eu disse, eu tô com cachumba e não é prudente eu ir atender. E aí eles super entenderam, e eu comecei lá, acho que uma semana depois... E depois de 5 anos de formada que eu abri o meu consultório aqui em Casca. Quando eu estava na faculdade, meu presente de faculdade dos meus pais foi um consultório. Então, eles me deram todo o consultório pronto, só que eu não me sentia segura ainda para abrir o meu consultório, né? Eu sempre digo que quando a gente abre um consultório, a gente tem muita responsabilidade, não só com o paciente, mas com gestão, com tudo, né? E eu ainda não me sentia preparada para isso. Eu queria terminar minha especialização para poder oferecer, de fato, um trabalho com segurança para os meus pacientes. Em Passo Fundo, por mais que eu tinha os meus pacientes, mas eu tinha um amparo de toda essa equipe, né? Então, quando eu disse, agora eu estou pronta, aí eu abri meu consultório aqui em Casca, em 2016. 2016 tu veio para Casca. Ou 2017. Mas entre 16 e 17, por aí que tu está trabalhando aqui em Casca. Então já fazem 7, 8 anos que está já atuando aqui com consultório aqui em Casca. Aqui em Casca, uhum. E como é que foi empreender, né? Porque tu estava no consultório de um profissional, naturalmente tu te preocupava somente com o teu paciente, né? A parte de receber, pagar, enfim, de manutenção administrativa, ok, tu não tinha essa preocupação. No momento que tu abriu o teu consultório, tu começou algo totalmente novo, que muitas pessoas já te conheciam aqui, conheciam a Larissa aqui em Casca,
mas tu começa a conquistar os teus clientes, conquistar o teu espaço. Como é que foi abrir o consultório aqui em casa? Como é que foi começar a busca, a captação, né? Por clientes, por pessoas que estão precisando, por pacientes. Olha, foi bem difícil também, porque a maioria das pessoas não me conheciam aqui em Casca. As pessoas conheciam o meu pai, a minha mãe. Então, as pessoas não me procuravam por... eu sou amiga da Larissa, então eu vou consultar com ela. Então, foi bem difícil porque eu tive que realmente começar do zero. E eu sempre digo que na faculdade a gente aprende muito toda a parte da odontologia em si, mas a gente não aprende essa parte de gestão. Quanto eu preciso cobrar para fazer um tratamento de canal, uma restauração, uma limpeza. Os professores não ensinam, vocês precisam cobrar uma consulta. A gente estuda 4 anos de faculdade, manhã, tarde e noite, 2 anos de especialização para ter um conhecimento, para saber como passar um tratamento adequado. A gente precisa cobrar por isso, porque é investimento. E os professores não nos ensinavam isso na faculdade. Então, a gente acaba aprendendo na vida, no dia a dia. Como meus pais tinham já uma sala comercial, eu não precisei pagar aluguel. Então, para mim, já foi um bom começo. Então, essa parte inicial de aprender como cobrar, como vender um tratamento, porque é uma venda, a gente aprende com os anos mesmo. Eu digo que foram uns 2, 3 anos para eu conseguir entender como funciona, porque é o que você falou, Thales, lá em Passo Fundo a clínica já tinha o processo deles e eu só atendia, eles faziam toda essa outra parte, e por mais que eu já tivesse muita base de como funcionava, colocar em prática sempre é diferente, né? Então eu tive que começar do zero, divulgando na internet, as pessoas começarem a me conhecer e uma pessoa indicar para outra, Instagram, Facebook, para ir cativando os pacientes. Hoje em dia eu tenho uma rede social, busco sempre deixar ela bem ativa, mas a principal forma de captação de pacientes é a indicação. Uma pessoa foi lá, gostou e indicou para outra, gostou do tratamento e indicou para outra. Mas no começo foi bem difícil, algo que eu tive que buscar, e hoje em dia eu tenho uma empresa de marketing que me auxilia. Hoje não, já fazem acho que uns 4 anos que eu estou com essa empresa de marketing, porque eu entendo de odontologia, não entendo de marketing, de toda essa outra parte, né? Busco sempre fazer cursos de liderança, tem outros profissionais que trabalham lá comigo, então preciso ter conhecimento em liderança, em gestão, em finanças, mas é bem complexo, porque quando a gente abre um consultório, foge muito do âmbito profissional do odontólogo. Começa a ter toda essa outra direito, porque tem burocracia, então é bem complexo. Às vezes as pessoas acham que é simples, né? Abrir o consultório é abrir uma empresa. É uma empresa. Né? Porque tu tem um profissional que atende lá na frente, tu tem um profissional por trás que faz a tua parte de marketing, que algumas pessoas acham que não é importante e principalmente no mundo de hoje, é primordial. Se tu não tiver um marketing bom, tu vai andar, tu vai trabalhar, mas às vezes tu não consegue chegar no objetivo que tu gostaria. Isso, porque as pessoas precisam conhecer o teu trabalho para te procurarem, né? Hoje em dia eu trabalho muito com a parte estética, então as pessoas querem um sorriso bonito. Como que você vai saber que eu posso te oferecer um sorriso bonito se eu não mostro isso? Às vezes as pessoas não me procuram no meu consultório, elas vêm no meu Instagram. E é muito engraçado porque as pessoas chegam no meu consultório com a foto do meu Instagram, eu quero isso aqui. Se eu não tivesse um Instagram, elas não saberiam que é isso que elas querem, né? Então, é muito importante toda essa parte de marketing. Bem importante. E é muito difícil de fazer. É uma parte difícil de fazer, difícil de encontrar profissionais bons, né? Isso, tem bastante gente que faz. Eu faço, mas sabe fazer? Isso. Então, né? Mas assim, é uma área também bem interessante. E a questão, assim, também, tu atende, não atende somente Casca, né? Tu atende toda a região. Tenho pacientes de Santo Antônio do Palma, de Marau, de Vila Maria, de Nova Araçá, Serafina. Tenho pacientes de Florianópolis, de São Paulo. Já atendi uma paciente que mora na Austrália. Então, é toda a região. E a gente consegue atingir essas pessoas pelo marketing, né? E essas pessoas e também não só pelo marketing, mas também pelo trabalho que é realizado, né? Porque não adianta também tu ter um marketing bom e
bem, e aí chega na hora do trabalho, tu não executar bem, né? Isso. Então, se as pessoas vêm é porque conhecem através das redes sociais e também o trabalho com quem fala muito bem do teu trabalho. Então, isso também, dedicação é sempre bom também, né? Sempre. É fundamental, né? Eu sempre digo que a gente vive em constante evolução, né? A gente tem que estar sempre buscando. Hoje, antes de vir, eu estava me inscrevendo para participar de um congresso no final desse mês, porque hoje em dia a odontologia mudou muito. Há alguns anos atrás, as pessoas iam no dentista e extraíam dente. Eu tô com dor, extraio dente. Hoje em dia não é que a gente não extrai um dente, mas essa é sempre a nossa última opção. Então, o que a gente mais vê no consultório hoje em dia não são cáries, são outros problemas relacionados a estresse, bruxismo, problemas de estômago. Então, a gente precisa tratar esses problemas na boca que já passaram da fase de cáries. Claro que tem ainda isso hoje em dia, mas a gente precisa estar sempre evoluindo e sabendo oferecer isso para os pacientes. Então, a gente tem que estar sempre em busca de conhecimento para, quando o paciente chegar, a gente saber a melhor indicação, o melhor tratamento. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu sei que não é barato ir no dentista. Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e a gastar um dinheiro, a gente quer que isso fique bom. É muito frustrante quando a gente faz alguma coisa, compra qualquer coisa que... né, bem material ou saúde e se frustra no final, né? Então, eu sempre tento oferecer para os meus pacientes o básico que eles precisam. Então, para a gente oferecer o básico, a gente precisa ter um conhecimento básico de todas as áreas, né? E aí, a gente começa a oferecer o que eles buscam, o que às vezes os pacientes chegam e não sabem qual é o problema que eles têm. Tô com um refluxo e não sabia que as manchas no meu dente era por causa do refluxo gastroesofágico que eu tenho. Então, a gente precisa sempre estar em constante conhecimento para poder oferecer para os nossos pacientes a melhor opção possível de tratamento. Por isso que eu tenho hoje no consultório 6 dentistas que trabalham comigo, para poder oferecer, cada uma trabalha na sua área. Eu sempre digo que a gente sabe um pouco de tudo, mas ninguém sabe tudo de todas as áreas. Então, cada dentista oferece o melhor possível da sua área. Então, tu tem outros profissionais, né? É isso que eu ia te perguntar. Qual que é o diferencial do teu consultório, né, do teu estabelecimento, em comparação aos demais? Tem, enfim, o que tu faz de diferencial no teu consultório? Qual que é o teu principal diferencial de vocês, da Larissa, com os demais? Eu acho, assim, que o meu principal diferencial é que eu trato pessoas. Então, o meu contato sempre é com pessoas. Quando um paciente chega no meu consultório, a primeira coisa que eu penso, se fosse comigo, o que eu faria na minha boca? Então, é o contato de pessoa para pessoa. Pessoas tratam pessoas. Então, esse é o meu principal diferencial. Além disso, eu tenho esses outros profissionais, que são profissionais que têm uma grade curricular muito boa, que são especialistas nas suas áreas. Então, hoje em dia, a gente oferece desde tratamento para criança até tratamento para idoso. Então, a gente faz facetas, lentes de contato, cirurgia, enxerto gengival. Aqui em Casca, não sei se tem algum outro consultório que faz esse tipo de tratamento. Cirurgia para plástica gengival também. Fizemos tratamento ortodôntico com aparelhos, todos os tipos de aparelho, desde aparelho invisível até aparelho para crianças. Então, o nosso diferencial basicamente é oferecer para as pessoas um tratamento humanizado com profissionais qualificados em todas as áreas da odontologia. São 6 dentistas que trabalham comigo e todas as 6 dentistas são especialistas em alguma das áreas da odontologia. Vocês, quando saem da faculdade, vocês saem já preparados para atender, desde a criança a, podemos dizer, sai clínico geral. Sim. Isso. E depois vocês vão se especializar em uma área, até porque uma criança tem uma maneira, né, estar, né, vai evoluindo. O adulto, o idoso, tem diferenças, né, grandes. Tem. A gente na faculdade aprende a fazer um básico de tudo.
Então, se eu sair da faculdade, eu vou saber atender qualquer pessoa, vou saber fazer uma restauração, vou saber extrair um dente. Mas para a gente ter um conhecimento mais preciso, dessa área, nós precisamos fazer uma especialização. Eu digo que hoje em dia é fundamental a gente oferecer um trabalho de qualidade tendo uma especialização, porque a gente estuda 4 anos todas as áreas da odontologia e as especializações são pelo menos 2, algumas são 3, então a gente passa a maior parte da especialização focada naquilo. Então, é fundamental para a gente ter um conhecimento amplo, né? Por exemplo, na faculdade a gente aprende a fazer implantes, mas a gente não aprende os tipos de implantes que existem. Para a gente saber quais são os tipos de implantes, qual é a melhor indicação, tem que fazer uma especialização. Então, por isso que na minha equipe todos os dentistas são especialistas e são todas mulheres. Todas mulheres. Eu já tive um colega dentista que era homem, o Gabriel, e um excelente profissional, mas agora são todas dentistas. Todas mulheres. E como é que é a atualização de vocês? Eu creio que vocês têm também uma atualização diária, sim, mas como é que vocês fazem a atualização? O dentista, o odontólogo, como é que se atualiza? Você diz depois da especialização? Isso, depois da especialização, porque naturalmente sempre tem alguma coisa, tem sempre novidades. A gente Sim. vê que tem todas as áreas, né? A gente está evoluindo diariamente, mudam algumas ações. E eu creio que na odontologia também deve de ter tratamentos novos, algo novo que surge. Como é que vocês fazem? Congresso, até tu me falaste aí, já estava fazendo inscrição num congresso. Como é que é a atualização? Vocês têm que buscar esse conhecimento. A melhor forma, acredito que quase em todas as áreas, é artigo científico. Então, a gente busca bastante artigos científicos, porque são pessoas que estudam para aquele determinado assunto. Então, a principal atualização é a gente estudar em artigo científico. Além de artigo científico, eu particularmente gosto muito de congressos, porque é uma imersão de 3 dias normalmente, que você fica focado naquilo. Então, existem congressos de todas as áreas, e aí você escolhe qual é a área que tu quer fazer o congresso, e você faz essa imersão normalmente sexta, sábado e domingo, um final de semana. Mas existem livros, existem hoje em dia comunidades na internet, então tu paga um valor X mensal e é basicamente como é que eu posso te dizer? São profissionais que fizeram uma comunidade e eles estudam os artigos científicos e passam o resumo para quem faz parte dessa comunidade. Então, existe essa forma também que, digamos, é mais mascado, mais fácil de a gente conseguir se atualizar. Mas, basicamente, eu particularmente prefiro artigo científico e congresso. E algo que eu acho assim, que é bem importante também é a prática no dia a dia, né? Então, a troca de contato com profissionais da área. Por exemplo, aqui no consultório, quando a gente monta um plano de tratamento para um paciente, a gente discute pelo menos 3 dentistas juntas, porque todas as dentistas que trabalham comigo também têm os seus consultórios. Então, às vezes, a realidade do meu consultório é diferente da realidade do consultório de uma delas. Então, essa troca com as profissionais que também trabalham na área, eu acho que é muito importante e também é uma forma de se atualizar. O contato profissional às vezes algo que não aconteceu contigo, mas já aconteceu com esse profissional, um caso semelhante e tu já sabe como conduzir, né? Isso, uma opinião, comigo não deu certo dessa forma, a gente pode fazer dessa outra, para tentar minimizar a gente sempre diz que a odontologia não é uma ciência exata, a saúde em si não é uma ciência exata. Então, a gente sempre oferece um plano de tratamento para o paciente, mas no percurso podem acontecer diferentes coisas. Então, a gente sempre precisa ter esse contato com outros profissionais para a gente poder diminuir esses riscos que a gente oferece para o paciente, né? E fazer o atendimento ainda melhor. Ainda melhor. Larissa, vamos falar onde está localizado o teu consultório, quais são os canais de comunicação, quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu consultório ou conversar com vocês, quais são os canais, aonde está localizado o consultório, que para a gente vamos fazer uma divulgaçãozinha aí do comercial de vocês. O meu consultório, então, o endereço é Rua Antônio José Vivan, número 1349. Uma forma bem prática de associar é na piscina, próximo da Piscina Clube aqui em Casca, lá em cima no bairro São Luís, na rua lateral da Piscina Clube.
As melhores formas para contato é através do WhatsApp. Eu tenho a Bianca, que é a minha secretária, que está sempre com o WhatsApp. Ela atende todos os pacientes, direciona os atendimentos, agenda consultas, passa informações. E para as pessoas poderem conhecer o nosso trabalho um pouco melhor, a gente normalmente divulga bastante no Instagram. Nosso Instagram é larissaperim.odonto. E a gente publica casos antes e depois, tratamentos que a gente realiza. Então, as melhores formas para comunicação conosco é através do telefone, que também está na bio do Instagram, e o Instagram. Que estão aí, qualquer coisa. Estamos à disposição Tem todas todo mundo. Tem as informações lá, também Isso. pode entrar em contato, tirar dúvidas, enfim. Tudo tem lá no Instagram. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Tu me falou que tu gosta de esportes também. Sim. O que significa esporte para ti? Que esportes tu pratica? Tu me falou do futsal, né? Futsal, Eu sou muito ativa, tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Quando eu era adolescente, assim, criança ainda, eu acredito, lá em Santo Antônio do Palma a gente tinha a praça, né? Então a gente brincava ali nos brinquedos e tinha o campo de futebol. E eu sempre eu tenho um irmão, ele é 19 meses mais velho que eu. Então, eu sempre fui muito ligada com ele. E, coitado, eu acho que quando ele era criança, assim, adolescente, ele me odiava, porque onde ele estava, eu estava junto. E a minha mãe me deixava sair com ele porque ele cuidava de mim. Então, ele ia jogar bola com os amigos dele lá no campo de Santo Antônio do Palma e eu ia junto, porque minha mãe me deixava sair com ele. E faltava um menino para jogar a bola, e aí eles me colocavam para jogar, para fechar o time. Então foi aí que eu comecei a gostar de esporte, através do meu irmão. Então eu sempre gostei muito de jogar futsal, participei já de campeonatos, jogava no time de futsal de Santo Antônio do Palma, quando eu morava lá. Depois eu fui para Passo Fundo, eu jogava futsal lá, participava do time de futsal da faculdade. Depois, quando eu vim morar para Casca, no último ano de faculdade, meus pais se mudaram aqui para Casca, agora a gente mora todo mundo aqui. Então, eu me formei, vim morar para Casca e comecei a jogar futsal aqui em Casca. Joguei quase a minha vida toda futsal. Em Passo Fundo, quando eu morava lá, eu lutava Muay Thai também. E aí, quando a gente veio morar aqui em Casca, eu estava jogando num campeonato municipal ali na vila e eu machuquei o joelho, rompi o ligamento cruzado anterior e depois daquele dia eu nunca mais quis jogar futsal. Tive que fazer cirurgia, já fiz 3 cirurgias no meu joelho por causa dessa lesão que eu tive e aí me aposentei do futsal. Mas como eu sou muito ativa, eu não gosto de fazer academia, porque eu prefiro coisas mais ativas. Faço academia porque é importante a gente fazer, mas eu gosto de funcional. Então, depois que eu rompi o ligamento do joelho, eu tive que começar a fazer coisas mais paradas. Daí eu comecei a pedalar. Comecei a participar de competições. E depois, um inverno muito frio, eu fui pedalar às 5 da manhã, estava, não sei, eu acho que menos 1 grau, e tive que ligar para o meu pai porque eu estava com a ponta dos pés congelada. Aí, depois daquele dia, eu não fui mais pedalar também, eu sou muito extrema. Então, poderia ter ido pedalar às 8, não às 5 da manhã. 5 horas da manhã com frio, menos 2 graus e pedalar. Mas tudo bem, isso. Se gosta, ótimo. E daí congelei a ponta do meu pé e tive que ir para o hospital, nada de grave. Mas depois eu dei um tempo na bicicleta e comecei a jogar pádel. Porque daí era inverno, abriu o pádel aqui em Casca e comecei a gostar do pádel. E daí hoje tô mais no pádel. Tenho bicicleta ainda, eventualmente pedalo. Tenho lá para quando a Joana for um pouquinho maior eu vou pedalar com ela, mas hoje em dia tô mais no pádel. Torci meu tornozelo, acho que fazem uns 15 dias jogando pádel, mas estou fazendo fisioterapia, fortalecimento e já vou voltar logo. Adoro praticar esporte, eu acho que é uma coisa, para mim é um hobby. A gente tem uma carga durante o dia, né? Trabalho, família, então para mim o esporte sempre foi o meu escape, algo que me deixa mais tranquila, que eu descarrego as minhas energias. E hoje, atualmente, então, eu estou jogando bastante pádel. Mas não abandonou o esporte, né? Não abandonei. Se machucou no futsal, Vou adaptando com o que dá. Vai se adaptando conforme a realidade. Isso, E hoje está no pádel, por enquanto. Por enquanto. Quem sabe no futuro um outro esporte. Isso. Eu gostava muito de lutar Muay Thai.
fazia aqui em Casca também, mas em função do meu joelho eu tive que parar também, porque o Muay Thai tem rotação e eu não posso mais fazer rotação do joelho, então eu tive que parar com o Muay Thai também. E aí, por enquanto, que eu consigo adaptar, tá sendo pádel. Então, tu também pratica esportes. Quais outras atividades tu faz também? Tu sei que tu tem a família também, tu tem uma filha pequena, né? Tenho, a Joana, 1 aninho. Hoje em dia, olha, praticamente eu trabalho, pratico o meu esporte e fico com a minha filha. A gente estava conversando antes, né? Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu sempre disse que aos 25 anos de idade eu ia ser mãe. Não deu muito certo meus planos, me tornei mãe com 31, mas para mim hoje em dia uma das melhores coisas é ficar com a minha filha. Se ela estiver doente, eu paro toda a minha vida e eu fico com ela, porque é uma das coisas mais importantes. Essa noite eu dormi a noite inteira com ela, então gosto de viajar, praticar esporte, ficar com a minha filha, viajar, sair com amigos. A minha filha, ela é bem... a minha mãe sempre teve o sonho de ser avó também, então eu tenho que dividir um pouco a minha filha com a minha mãe. E isso acaba se tornando muito bom porque eu tenho essa liberdade de sair, de jogar, de fazer atividade física, de ir jantar com as minhas amigas. Por exemplo, semana passada a gente viajou, eu e o meu marido, e a minha filha ficou com a minha mãe. Então a gente consegue ir organizando a vida para conseguir conciliar todos os nossos prazeres. E tu vai conseguindo conciliar tanto o esporte, a família, o trabalho, consegue conciliar justamente tendo essa base, né? Isso. E o que representa a família para ti? Para mim a família é fundamental, é a base da nossa existência. A gente sempre teve uma criação na minha família de muita união. Então, por exemplo, qualquer coisa que acontece na minha vida pessoal, eu tenho meu marido, eu divido com ele, mas além do meu marido eu tenho meu pai, a minha mãe, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, tudo na minha vida é baseado em família. Qualquer decisão que eu for tomar, é a minha família sempre em primeiro lugar, que me auxilia, que dá opinião, que tudo. Eu acho que quando a gente tem uma base familiar sólida, a nossa vida flui com muito mais tranquilidade. Quando a gente tem pessoas que a gente pode confiar, que a gente sabe que querem o nosso bem, a nossa vida flui muito melhor. E eu espero poder passar isso para Joana. Pretendo ter mais filhos, então para meus próximos filhos pretendo passar isso, porque base familiar é algo fundamental. E é isso que eu e meu marido também estamos tentando criar dentro da nossa casa. Família é a nossa base. Sempre foi e acredito que sempre vai ser. Larissa, nós hoje vamos recapitular um pouquinho. Hoje, se fosse começar de novo, tu escolheria odontologia? Escolheria odontologia. Faria tudo de novo, tudo igual? De novo, sim. Tudo de novo, tudo igual. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou empreendedora, hoje em dia eu tenho uma cervejaria, sou proprietária parcial de uma farmácia também, mas o que eu gosto de fazer é ser dentista. Eu sempre brinco, as pessoas me pedem como é ter uma cervejaria. Eu digo, maravilhoso. Isso é ótimo, né? É ótimo, porque na odonto, eu amo a minha profissão, mas a gente tem muita responsabilidade, porque a gente trata pessoas, a gente devolve saúde, a gente devolve qualidade de vida através da profissão. Na cervejaria, a gente se diverte. Então, a gente, por exemplo, eu sempre brinco que no primeiro mês, o meu irmão que começou com a cerveja artesanal, e ele me convidou para ser sócia dele na cervejaria, e no primeiro mês da cervejaria ele cuida de toda a parte prática, teórica, que eu não entendo nada, e eu cuido da parte financeira, vendas. No primeiro mês da cervejaria eu disse para ele, Tobias, a gente precisa ter uma reunião. E ele me disse, mas como assim no primeiro mês? Eu disse, não. Aí eu disse para ele, as contas não estão fechando. E aí no primeiro mês a gente tinha consumido 30% da nossa produção.
Esse que é o problema. E daí, quando a gente sentou, não, então tá, não tô fazendo nada Vou produzir errado. mais. Produzir mais. Então, eu digo, é muito bom porque a gente trabalha, mas a gente, ao mesmo tempo, se diverte. A gente participa de eventos. Por exemplo, agora, dia 12... dia 13, que é sábado de setembro, nós vamos participar de um evento em Paraí. Então, a gente participa muito de eventos. Esse ano a gente participou do maior evento de cervejarias do Norte Gaúcho. Então, a gente consegue ter contato com outras pessoas da área, a gente participa de shows, é muito interativo. Então, é um trabalho com diversão. As pessoas gostam do nosso produto e consomem. Se as pessoas não gostam, tem uma outra cervejaria que faz um outro tipo de cerveja e as outras pessoas gostam. Então, é uma área muito prazerosa dessa parte empreendedora da minha vida. Falando em empreendimento, vamos falar um pouquinho sobre a cervejaria que vocês têm, onde está localizada, o que vocês produzem, como funciona, isso Sim. É interessante. Sim, a nossa cervejaria é também lá do lado do consultório, do lado da Casca Piscina Clube. A gente tem Instagram também, o nome da cervejaria é Mast Beer. Hoje em dia a gente tem basicamente 4 estilos de cerveja. Pilsen, que é um carro-chefe, que é a cerveja mais tradicional, muito parecida com Brahma, Skol. Além dessas, a gente tem umas cervejas um pouco mais fortes, digamos, a Red Lager, temos a Session IPA e temos a Dunkel. A Session IPA e a Dunkel são um pouco mais fortes, então tem que ser um paladar um pouquinho mais aguçado para a cerveja. A gente vende em PETs de 1 litro lá direto com a gente e a gente faz vendas também em barril. A gente tem barris a partir de 20 litros, então, por exemplo, se você fizer uma festa em família, uma festa de formatura, um evento, a gente consegue atender todas essas demandas através da nossa cervejaria. Quem faz toda a produção é o Tobias, o meu irmão, então ele que tem todo o conhecimento prático e teórico para fazer a produção. A gente tem todos os equipamentos lá na cervejaria, então a gente faz desde do começo, que é a gente compra a matéria-prima, desenvolve toda a cerveja, espera tempo de fermentação e vende o nosso produto. Então, hoje em dia, a gente vende a cerveja que a gente produz. Então, vocês produzem a cerveja aqui em Cascos, tem uma produção. Isso, vou te dizer, para mim é novidade. Tu sabe que, como eu sou dentista e o meu irmão é engenheiro civil, nós temos outras profissões e a cervejaria não é a nossa principal renda. Então, ela é uma renda com um hobby, por isso que a gente não divulga tanto, porque a gente não tem tempo para ficar tanto na cervejaria para fazer ela fluir. Então, a gente tem clientes, eu sempre digo que os nossos clientes são clientes muito fiéis, porque quem bebe o nosso produto gosta e passa o resto da vida comprando. E aí vai falando para uma pessoa, para outra pessoa, essa é praticamente o nosso principal marketing. Por isso que muitas pessoas não conhecem a nossa cervejaria, porque a gente não tem assim uma divulgação tão grande. É algo que a gente está sempre falando, a gente precisa divulgar, mas acaba que sempre vai tendo outras prioridades. Me tornei mãe recentemente, então as coisas vão tomando alguns rumos diferentes. Mas nós temos uma cervejaria, convido você e todo mundo para conhecer, porque, modéstia à parte, nosso produto é muito bom. Com certeza, irei conhecer. Isso, cervejaria é um sonho que eu tenho de um dia ter uma. Cervejaria. É que eu não gosto de cerveja, então... Sim. Por esse motivo, só tomo água mineral com gás. Mas eu vou lá, com certeza, conhecer. No começo, quando nós abrimos a cervejaria, foi em 2023, nós tínhamos um brew pub lá junto com a cervejaria. A gente abria quinta, sexta e sábado. Mas foi no primeiro ano, a gente abriu em dezembro, e aí veio o inverno, daí acabou dificultando e nós fechamos. E aí no verão seguinte a gente acabou não abrindo mais. Temos o espaço lá ainda, mas não abrimos ao público. Muitas pessoas nos pedem, quando que vocês vão abrir? Porque sábado de tarde, estou aqui, quero tomar uma cerveja boa. Mas estamos nos organizando para reabrirmos o nosso brew pub pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, porque às vezes tu quer ir lá degustar, tomar um copo desse, um copo daquele para ver como é que é, eu quero colocar no meu evento. Normalmente a gente vem, a nossa principal venda, eu sempre digo a safra da cervejaria aqui, pelo menos a nossa,
é em dezembro, que é a época de festas. Então, normalmente, até outubro, metade de outubro, as nossas vendas para novembro, dezembro e janeiro se esgotam, na metade de outubro. Então, as pessoas gostam de ir lá para experimentar, porque tu vai fazer uma festa de Natal com a tua família, tu não quer tu quer uma cerveja boa. Então, as pessoas gostam de ir lá experimentar. Por isso que a gente tinha esse brewpub. Mas estamos nos encaminhando para reabrirmos. Ainda não temos nenhum planejamento de quando será, mas acredito que a gente vai conseguir reabrir o nosso brewpub. É um espaço bem pequeno, mas para as pessoas poderem conhecer a cervejaria, o produto. Recentemente nós recebemos lá na cervejaria os alunos da agronomia da CESURG para conhecer, porque eles têm uma matéria de nutrição na faculdade e eles conhecem vinícolas, cervejarias, e aí eles pediram para vir conhecer a nossa cervejaria. Então a gente teve os alunos acho que foi o nono nível da agronomia, se eu não me engano. Então a gente explicou como funcionam os processos, como a gente tem tudo ali, a gente consegue dar todo esse amparo, porque é algo diferente, né? As pessoas não sabem como é fabricada uma cerveja. Normalmente as pessoas chamam para fazer uma reserva e eles pedem qual é a cerveja que vocês vendem, qual é o chopp que vocês vendem, porque as pessoas ainda não conhecem, não sabem que a gente que produz. Então a gente consegue explicar como funcionam os processos, as pessoas podem entrar, conhecer. Isso é bem bacana. E o processo de fabricação da cerveja também é bacana. Eu gosto. Bacana. Eu gosto de acompanhar. Tem que ter paciência, coisa que eu não tenho. Sim. Eu não tenho essa paciência para produzir. Mas eu gosto de ver o processo, de acompanhar quem faz. Tem que ter paciência para acompanhar, porque tu tem a hora certa, Sim. senão tu pode estragar a cerveja. Isso. Então, A gente tem tempos, a cerveja precisa chegar. Eu não entendo muito dessa parte, quem entende é o Tobias, mas eu sei que ela precisa chegar a uma determinada temperatura. Chegou nessa temperatura, em tantos minutos ela tem que baixar, sei lá, 40 graus. Então, são vários processos bem delicados que realmente tem que ter muita paciência, porque se tu pular um processo, a tua cerveja não vai ficar boa. E se a cerveja não ficar boa, ou a gente vende um produto que não é bom, ou a gente descarta todo o nosso produto. Então, por isso que tem que ser algo bem criterioso, muita higiene, a gente sempre tem que fazer toda a sanitização antes de produzir, depois de produzir. Então, não é só a produção. Uma produção de cerveja hoje, eu acredito, a gente conseguiu reduzir bastante o processo. A primeira braçagem, a gente chama de braçagem. A primeira braçagem de cerveja que a gente fez demorou 12 horas. Então, é 12 horas só produzindo, sem contar no tempo antes para limpar os equipamentos e no tempo depois. Hoje em dia, em 12 horas, a gente consegue fazer 2 braçagens, que é encher 2 tanques. Então, para a gente conseguir encher 2 tanques, o Tobias começa sempre um dia antes para fazer toda a higiene, moer malte e tudo isso. Aí, no dia, ele faz a braçagem e depois, no mesmo dia, ele finaliza. Eu acredito que para fazer todo esse processo vai em torno de umas 20 horas. Então, tem que ter muita paciência. muita paciência e atenção. E atenção. E gostar, né? Principalmente gostar. Eu sempre digo, às vezes eu vou lá experimentar, porque a gente tem que ir degustando, né? Ah, a parte ruim, né? A parte ruim tu faz. Eu faço. A parte mais complicada. Aí é muito engraçado, porque quando a cerveja tá no tanque, a cerveja, a gente seguiu todo o processo, né? Lá no começo, quando nós começamos, primeira session IPA que a gente fez, a Tobias seguiu todo o processo bem certinho, vamos experimentar. Eu disse pra ele, meu Deus, isso aqui tá muito ruim. E ele me disse, também achei que tá ruim. Mas porque a gente tomou antes, a gente foi experimentando. Quando deu o tempo, eu não sei te dizer exatamente a session IPA, eu acho que são em torno de 45 dias que a gente tem que esperar. E nós bebemos ela com 15 dias para saber como é que tava. Então, tu vai experimentando ela, fazendo a degustação, para lá no final dizer, não, ficou boa, realmente valeu a pena. A gente vendeu aqui em Casca, a gente participou de um evento de cerveja aqui em Casca, e a nossa Session IPA foi eleita a melhor Session IPA de todos os eventos que teve. Então, eu sempre digo que o nosso produto, ele é muito bom. Quando a gente decidiu abrir uma cervejaria, existem várias aqui na região, né? As cervejas artesanais tiveram um grande
digamos assim... Um boom, né? Boom, teve na pandemia ali, né? Então, muitas abriram aqui na região. Quando a gente decidiu abrir a cervejaria, eu disse para o Tobias, ele me ofereceu a sociedade, porque é assim, é família, né? Quando ele me disse assim, Lari, quero abrir uma cervejaria, tu quer ser minha sócia? Eu disse, pode ser, mas tu sabe que nós somos irmãos. Então, a gente vai brigar, a gente vai se desentender e no final a gente vai ter que voltar a se entender, porque nós somos irmãos. E aí eu disse para ele, mas a única coisa que eu quero é que a gente tenha um produto bom. Então, a nossa competição, falo isso pelo meu consultório, falo isso pela cervejaria, a minha competição nunca foi com preço, é sempre com qualidade. Tanto é que o nosso mestre cervejeiro, ele é de São Paulo, porque a gente queria algo diferente do que tem aqui na região. Então, ele dá consultoria para nós, sempre online. Nas primeiras braçagens ele acompanhava todas as braçagens. Hoje em dia é mais consultoria mesmo, mas para a gente poder oferecer um produto diferente para os nossos clientes. Que bom que eu vou conhecer a cervejaria de vocês em breve. Mas vocês têm Instagram, vocês têm... Temos. Quais são os contatos da cervejaria? Já vamos divulgar também, Vamos, né? O nosso Instagram é mast.beer. Telefone eu posso pegar aqui e te passar, porque eu não sei. Não, mas a gente vai colocar o telefone aqui embaixo, tá. Pode colocar na imagem, depois a gente coloca o telefone na imagem. Tá. Então pode entrar em contato através desse telefone que está aqui. Normalmente no telefone, isso sempre eu que respondo. Então, se vocês chamarem lá, vão conversar direto comigo. Eu que faço as reservas e acompanhem no nosso Instagram. Prometo que o nosso Instagram vai começar a ser mais ativo, porque normalmente ele está mais parado. Mas podem acompanhar pelo Instagram, é mast.beer. Então lá tem todas as informações. Todas as informações. Larissa, também tu tem uma farmácia, né? Tem uma participação. Sim, né? Tenho a São Luís, que é em frente ao Sicredi. É uma participação bem menor que eu tenho, mas a farmácia é do meu irmão, o Tobias, e também ele abriu a farmácia com um amigo dele e o amigo dele acabou se desfazendo da sociedade porque ele teve outras prioridades. E aí, quando ele comprou a parte do amigo dele, ele me ofereceu se eu gostaria de ser sócia dele. Então, decidi ser sócia dele também na farmácia, a Farmácia São Luís. E normalmente não fico muito lá, mais final de semana, porque durante a semana eu estou mais no consultório, mas o Tobias que toma mais à frente da farmácia. Então, também tu tem 3 empreendimentos aqui em casa. Que bom, que continue empreendendo e que tenha mais, vai gerando emprego, vai gerando renda para a nossa cidade aqui de Casca. Isso mesmo. Larissa, eu gostaria de te agradecer por dedicar um pouco do teu tempo. Eu sei que o teu tempo é curto, né? Tu está sempre ou no consultório, ou na cervejaria, ou na farmácia, ou tentando praticar um esporte também, que tu gosta, ou com a família. Então, eu sei que o teu tempo é bem reduzido. Então, eu gostaria de te agradecer por dedicar um pouco do teu tempo, estar aqui conosco, contar um pouquinho da tua trajetória, da tua história, compartilhar também os teus empreendimentos aqui conosco e também te agradecer por esse momento aqui conosco. Eu que te agradeço, Thales. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom a gente falar das nossas histórias, né? A gente vai vivendo e às vezes acaba esquecendo do que a gente passou, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco da minha história. E foi um prazer conhecer você. E muito obrigada. Eu que te agradeço. Também te desejo sucesso nos teus empreendimentos e que continue tendo prosperidade e prospere muito. Invista muito na cidade de Casca e na nossa região. Amém. Muita prosperidade para nós. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã aqui no Gauchinho.com.